Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, numa conturbada série de episódios, sobretudo a nível nacional, onde nós nos ressentimos de uma definição política e econômica no que diz respeito à elevada alteração de preços do combustível, que joga de uma maneira sacrificada às ruas os nossos caminhoneiros, o nosso transporte autônomo. Num país em crise, você aceitar o aumento dos preços dos combustíveis realmente não consegue se explicar como é que eles, que dependem dessa política econômica mais ajustada às necessidades e à gravidade da situação do país, possam corresponder. Amanhã darei aqui da tribuna as estatísticas, os números, as consequências dessa política de aumento do preço dos combustíveis e outras mais que gostaríamos de abordar. Hoje eu gostaria muito de falar aqui, e é isso que vou fazer, sobre a população de idosos que cresce, senador Eumano, vigorosamente em todo o mundo, de uma maneira assimétrica, mas que vai assinalando uma terrível tendência irreversível e sem políticas públicas definidas, pelo menos nas próximas décadas. Cada vez mais idosos e cada vez menos jovens. No Brasil, no exterior, o noticiário em geral, as publicações especializadas são pródigas em registrar uma inédita recomposição etária. Um remanejamento mais acelerado nas sociedades de alta renda, mas em ritmo igualmente relevante na sociedade de média e baixa renda. Esta reconfiguração passou a exigir do Estado novas políticas públicas compatíveis com esse cenário de agora. As repercussões consequentes do envelhecimento da população são expressivas em diversos aspectos. Na perspectiva governamental, há um impacto, sobretudo no orçamento e nas contas públicas, que precisam ser levadas em conta porque é grande a alteração. Em um dos momentos mais vulneráveis da existência humana, é preciso que o Estado, a sociedade, família, se fortaleçam e estabeleçam uma efetiva malha de proteção social que nós não estamos vendo, que garanta o bem-estar e a dignidade dos idosos. Pode parecer, assim, a grosso modo, uma observação trivial, mas ela é decididamente imperiosa, senhores senadores. Os idosos, por imposições categóricas do próprio processo de envelhecimento, passam a necessitar de maior assistência nos diversos âmbitos de suas vidas. Lugar prioritário neste contexto e sentido profundamente pela população é o atendimento à saúde. O desafio dos governantes, senhor senador, senhor presidente, é particularmente complexo se considerarmos que parte desse contingente não está mais em idade produtiva e ainda assim demanda serviços do poder público. Afinal, na maturidade, senhor presidente, a saúde invariavelmente começa a reclamar maior cuidados e acompanhamento continuado. É exatamente a partir desse período que se torna ainda mais necessário, para a grande maioria dos brasileiros, a ação regular e competente do Estado. Um Estado que durante décadas exigiu, recolheu tributos, contribuições regularmente e sempre impostergáveis de todos os cidadãos contribuintes. Em um país como o Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, assume um protagonismo indiscutível. Nos últimos anos, contudo, tem evidenciado reincidentes falhas no modelo, no cumprimento de suas obrigações mais básicas e singelas,
o que acaba por comprometer a saúde do sistema e de seus milhões de usuários. É muito ruim passar por essa espera toda. Há mais de um ano estamos aguardando exames. Acredito que nessa fase da vida que eu e outras pessoas vivemos, deveríamos ter, no mínimo, um acesso adequado e melhor ao SUS. Essas são as palavras e exclamações sempre reiteradas vezes colocadas em inúmeras mídias. O desabafo que nós ouvimos agora com as últimas frases é da senhora Nair Romano, de 84 anos, ao jornal A Tribuna de Vitória. Ainda na primeira semana de abril, senador Pedro Chaves, quando foi publicada a reportagem de uma jornalista, Kelly Cali, aposentada, guardava há 13 meses uma ressonância do joelho, há 16 meses uma eletroneuromiografia, procedimento para diagnóstico e prognóstico de lesões no sistema nervoso periférico. A idosa, que vive no Espírito Santo, no meu estado, enfrentava outras tantas esperas semelhantes, variando de 9 a 11 meses para realizar apenas consultas com profissionais das áreas médicas de angiologia, dermatologia e cardiologia. Levando em conta, senhor presidente, também que profissionais da área de geriatria hoje são difíceis de se encontrar disponíveis na rede pública. O drama que nós estamos vivendo por angiologia, dermatologia, cardiologia na área da geriatria. O drama da dona Nair é emblemático da verdadeira via crucis enfrentada por outros milhões de idosos capixabas brasileiros que dependem unicamente do SUS para emergências e cuidados regulares da saúde. Eu vou citar mais um triste exemplo. A senhora Lucimar, Oliveira, de 65 anos, que depois de 5 meses conseguiu se consultar com o infectologista. Teve que desembolsar R$ 1.300 para fazer uma ressonância particular. Veja o relato dela, à tribuna. Meu marido morreu esperando 2 meses. 2 meses. 3 meses depois de morto, ele conseguiu a vaga. Essa é a realidade, triste realidade do nosso país. O SIS, por exemplo, ao qual todos nós temos direito, é um paraíso e meia à demência da saúde pública. A ampliação da expectativa de vida que constatamos hoje, que deveria ser para comemorar, não devia surpreender ninguém. Na escala que nós estamos vivendo, já prevíamos essa longevidade. Sobretudo especialistas profissionais do técnico do governo que sabiam disso. Não se programaram para isso. Ela é consequência direta e evidente de uma série de fatores que nós podemos dizer que são fatores positivos. São conquistas da nossa civilização, que passaram a assegurar uma qualidade de vida melhor para largas parcelas das populações em todo o mundo. Saneamento básico, avanço da ciência médica e seus aparatos, vacina, todos os medicamentos, dietas mais saudáveis, incentivo à atividade física cotidiana, entre outros desenvolvimentos científico e tecnológico, estão facultando aos humanos uma existência mais prolongada, sem as adversidades e infortúnio que nos castigavam no passado. Tanto que os avós do século XXI passariam por jovens adultos no século XX. Tamanha a melhoria de vida vivenciada no limiar destes 2 séculos. Mas, claro, senhor presidente, eu peço um pouco só para concluir, que eu falo daquela parcela da população com melhor padrão de vida. Infelizmente, senhor presidente, Emmanuel Ferrer, a maioria dos idosos continua a viver como se ainda estivesse no século XX e esse século não tivesse acabado. É o caso do Brasil, que se encontra em uma quadra política, institucional e econômica conturbada e ainda não oferece serviços de saúde compatíveis com as necessidades sociais de seus cidadãos, em especial os idosos. Eu citei o caso do meu estado e cito novamente. De acordo com projeções do IBGE, o Espírito Santo teria, na atualidade, uma população de 4.046.700 habitantes. Ainda segundo o IBGE,
Em 2018, o segmento com 60 ou mais representaria em torno de 13% do total da população, ou seja, 526 mil idosos. Dos idosos capixaba, no caso com idade a partir de 59 anos, conforme dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de dezembro de 2017, apenas 146 dispõem de algum plano privado de saúde, ou seja, os demais estão à mercê da sorte. Os números indicam que parcela superlativa, 72% dos idosos capixabas dependem unicamente do SUS para qualquer necessidade de saúde, emergência, consulta, exame e cirurgias. A falta de assistência é tamanha no Espírito Santo que no segundo semestre do ano passado tivemos a notícia de que, em decorrência das dificuldades de atendimento, o número de processos judiciais contra a Secretaria do Estado de Saúde cresceu 350% de 2011 a 2016. No Estado, senhor presidente, o meu discurso é longo, eu vou sintetizar. No Estado tem se mostrado recorrente, por exemplo, falta de medicamento. Eu não sei, presidente Eumano Ferrer, como é que a gente se sente quando fala de falta de medicamento, inclusive alerta que é contra o câncer também. Não tem medicamento para atender pacientes que tratam de câncer. A dependência do serviço público de saúde mostra ainda mais expressiva em diversas outras unidades da federação, o mesmo que eu cito do meu estado. Em Rondônia, por exemplo, cerca de 84% da população idosa depende totalmente do SUS. Totalmente do SUS. No Maranhão, no Piauí, o percentual ultrapassa os 90%. Mesmo no estado da região sul, onde os indicadores sociais costumam ser melhores, o número de idosos que mantém um plano de saúde é relativamente pequeno. No Rio Grande do Sul, apenas 25% detinham esse tipo de cobertura. No Paraná, 29%, Santa Catarina, 24%. Tudo isso sem levar em consideração as prováveis desistências junto aos planos privados de saúde nos primeiros 4 meses de 2018. Eu ainda, concluindo, eu queria dizer, ainda não foram contabilizadas as renúncias devido a reajustes que superam em muito a inflação, conforme noticiou o site do jornal O Globo no dia 20 de abril. Os planos individuais deverão incorporar percentuais de atualização que chegam a 13%. Justamente quando mais precisam da assistência médica, mais as idosas e os idosos são jogados ao relento. Portanto, presidente, eu concluo dizendo que esse é um sistema cruel, sobre o qual espero que o próximo mandatário brasileiro, a ser eleito em outubro, se debruce com vigor e compromisso. Não é possível preservarmos esse sistema onde os operadores de plano de saúde escolhem quem vai atender. Um sistema onde a parcela mais velha da população está abandonada. E eu quero dizer que esse é o tema que nós temos que refletir, nos debruçar e, sobretudo, legislar sobre ele, para que nós possamos amparar a velhice e contemplar com um plano, uma assistência de saúde mais justa, que possa se dizer, a longevidade chegou, mas os políticos, a administração pública, o serviço, continua ineficaz e descomprometido com essa população. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Pela ordem de oradores inscritos, eu concedo a palavra ao nobre senador Pedro Chaves, do Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores,